A Ferzinha já tá aqui. Fer, dá pra me ouvir bem? O som tá bom? Tá dando pra ouvir? Ai, gente, quanta gente querida. Vocês estão me ouvindo, gente? Dá pra ouvir? Tá? Vamos deixar o pessoal chegar. Dieguinho já tá aqui, né? Apostos. Lindo. Eu ia te receber com um pagodinho, mas aí eu falei, eu preciso pôr o som. Dá pra ouvir, né? Eu ia receber o Dieguinho com um pagodinho, né, amore? Vamos deixando, né? Só o pessoal entrando. Deixa eu ver quem tá aqui. Aninha. Oi, Aninha. Carol. Deixa eu ver quem eu conheço. Eloá, tudo bom, amore? Mamãe Miura. Mamãezinha, tá boa, mamãe? Mamãe Miura, mãe da Cris. Laurier, tá aqui, ó, o Rafa, gente, que gracinha, quanta gente querida. Tudo bem? Juninho, meu primo, lindo. Tudo bom, Ju? Joia? Vou chamar o Diego, então. Diego vai conversar com a gente hoje, né? Sobre a trajetória dele, né, gente? Diego hoje está vivendo o sonho do Grey's Anatomy, não é? Hoje Dieguinho está vivendo o sonho de ser o Dr. Burke, né? Oh, né? McDreamy. Deixa eu chamar aqui o Diego. Deixa eu chamar ele aqui. Peraí, só um minutinho. Dieguinho, eu vou te chamar. Tô te adicionando enquanto o pessoal vai vendo aí. É, chamei aí, vamos ver, ele tá chegando. Oi! Tudo bem? E Meu aí? amor, Que saudades! verdade, Dá pra ouvir bem? Dá ai. pra ouvir bem? Dá pra ouvir bem. Você também tá Ah, me que ouvindo? bacana. Tudo certo, dá pra ouvir sim. Ai, que cara de Ah, pleno que você tá, meu ah, amor. imagina. A história de cheguei lá. Ai, que Ah, delícia. Como é que você tá? Fala pra nós. Tá bem, amor? Tá em ai, tô casa? O que você tá bem, fazendo? tô em Tá na casa agora, eu tô aqui no faculdade? interior. Tô de férias já da faculdade. A gente tava tendo Ah, aulas online também. E aí agora estamos de férias e aproveitando bastante. Pra dormir também, que é importante. é porque essa vida de vocês, né, não deve ser fácil também, né? Essa Sim, coisa de sim. ter que dar conta de tanta coisa, né? Eu não sei como que é as matérias, como que funciona, Aham, mas merece, né, filho? Merece, lutou sim. demais, né? Ah, Enfim, fala com a gente enquanto o pessoal vai chegando aí, né? oi, Quem oi, que é o gente. Oi, Diego? oi, oi. Oi, gente! Oi, seguimores! O Rafa tá aqui, ó. O Rafa, Laurier, quem mais que você conhece Ah, aí? A tem uns amigos Eloá, meus da faculdade também. A tem amigos da Fer, oi, Fer. Fer, não ia perder, fanzaça. Ai, Dieguinho, amore, estamos aqui com você, você é a estrela da noite. Fala pra ah, gente, né? Se apresente, quem que é o Diego, o que que você faz? Saudade de vocês, lindo. olha lá. Você faz. Se o pessoal quiser ir deixando perguntas aí, também pode ir deixando enquanto a gente vai conversando aqui, tá? Sou fã desse garoto. Ai, gente, tá vendo? É um Quem não amigo meu é? da faculdade, olha lá. Ai, que lindo! Prestigiando a vida. Bom, Diego, mas amor, as pessoas que estão aqui, pode ser que tenha pessoas que não te conheçam e depois esse vídeo vai ser visto por várias pessoas. Quem que é o Diego? O que que o Diego então, faz? bom, Como que gente, ele saiu? Como que ele é, entrou nessa vida de medicina? Conta pra nós, amor. é, foi uma O momento é trajetória e seu, tanto. você é estrela. Então, gente, tem 22 anos, sou do interior de São Paulo, sou natural de Tanheiras 22, aqui, bebê. Ah, 22. Marina entrou, a Marina Oi, entrou. Marina! Ai, meu Deus, quanta gente!
Mas é isso, assim, tenho 22 anos, sou de Pitangueiras, sou natural de Pitangueiras, né? Meus pais moram aqui. Só que eu tenho muita família, assim, por parte de mãe em Jaboticabal. E Uhum. aí, enfim, eu fico lá em casa, sabe? Pitangueira de Jaboticabal, eu fico nesse trecho aí sempre, desde que eu me conheço como gente. E, bom, fiz ensino médio, né? E aquela coisa de ensino médio. ah, Você não sabia muito bem o que queria, mas eu já tinha uma noção que eu queria a área da saúde, né? E, enfim, tenho influências dentro de casa, minha mãe é enfermeira, pude acompanhar um pouquinho dela quando era, né, menorzinho aí a formação, então acho que de certa forma me influenciou, né? E meu pai também sempre trabalhou, enfim, sempre batalhador, meu irmão. Então, de certa forma, acho que eles contribuíram muito para que eu chegasse aqui hoje. E ter aqui falando com Uhum. você, ai meu Deus. Bom, como foi seu ensino médio? Você estudava? Você era aqueles que falavam assim, ah, eu vou estudar para a prova? Como que é? Você acordou depois? Como que foi? Então, eu estudava, assim, eu sempre fui estudioso, né? Eu falo sempre que eu fui um pouco esforçado, né? Eu me esforçava bastante para poder passar nas provas e tudo mais. Sempre fui preocupado, ansioso com provas, e o que eu tinha que ter um rendimento bacana durante o ensino médio. Eu fiz ensino médio numa escola particular aqui em Tangueiras, fui bolsista nessa escola, e aí eu estudava de manhã no ensino médio e à tarde eu meio que trabalhava para a escola, assim, ajudava eles, a gente tinha essa troca, sabe? Foi bem bacana, porque isso me fez crescer como pessoa também, né? Responsabilidade, tudo. Foi muito legal. E aí eu sempre estudei, assim, sabe? Sempre gostei de estudar, sempre me dediquei um pouco mais. Mas aí o ensino médio é aquela pegada, né? Você estuda, mas você estuda para passar nas provas, né? Você estuda para as provas, sempre aquele focando de terminar o bimestre, e aí foi muito diferente quando eu saí, assim, quando eu me formei no terceiro e decidi ir pro cursinho, tive a oportunidade de ir pro cursinho. Uhum. Mas foi assim, foi basicamente isso, assim, eu sempre estudei bastante, sempre tive professores muito legais, assim, que sempre me apoiaram e tudo mais. Eu fui no meu primeiro ano, assim, eu já tinha mais ou menos noção já do que eu queria, mas aí eu guardava meio que pra mim, tentava fazer, né, estudar o que eu precisava e tudo mais. Aí no segundo ano eu falei, não, é isso, eu preciso começar a focar, né, na esperança de no terceiro, aquela esperança de formar e já ir direto pra faculdade, né, formar no ensino médio e ir pra faculdade, aquele sonho que a gente, Uhum. né, que muitas pessoas devem ter, enfim. E aí, mas terminei o terceiro, sim, tranquilo, nada muito diferente. Fiz, prestei os vestibulares, FUVEST, Unesp, desde o segundo, assim, sabe? Que eu venho Aí prestando, você foi venho prestando desde o segundo. desde o segundo, Enem. Então, eu já fui me preparando para isso, sabe? Já fui me preparando, mas assim, sem muita noção do que realmente era o vestibular, né? Do que é se preparar para um vestibular que envolve muito mais de estudo, né? Muito mais do que estudo. Então, enfim, me formei no ensino médio, formei, o Rafa também, o Rafa tá aqui, formou comigo no ensino médio, a gente era da mesma turma, Nossa, só foi... elogio aqui, ó. Você vê, as Ah, pessoas entram e deixam elogio. Ah, tá vendo? ah, Como você meu passa, Deus. você marca as pessoas. Ah, Coisa linda. Os amigos de infância, quem passou com ele o ensino médio, olha que legal. ai. Pode continuar, é que eu não me contive com essas Não, tranquilo. E, declarações. a, e aí terminei o terceiro, falei, bom, é isso que eu quero, e aí já falei pra minha família toda, assim, e eles compraram esse sonho comigo, sabe? Foi bem bacana, assim, meu pai Isso é muito sempre importante. foi muito cabeça, assim, né? De, ó, você quer, mas tem que correr atrás, vamos ver até onde a gente pode fazer. E aí ele comprou esse sonho, minha mãe, todo mundo, assim, minha família, isso foi muito importante pra mim, de verdade. Pô, Esse apoio de imagina. todo mundo, assim, de todo mundo. Daqui de casa, dos meus tios, tias, enfim. E aí foi onde eu fui para Jabuticabal. Fui morar em Jabuticabal, na casa do meu avô, com dois tios, uma tia, uma priminha, que na época eu tinha 4 anos, eu acho. E aí foi onde eu fui pro cursinho e é onde eu conheci a Gi. Foi aí que a gente se conheceu, né, Gi? O Diego, a gente se conheceu na escola
em Jaboticabal, no COC, onde eu trabalho, onde a Fer trabalha, a Fer tá aqui. E você fez quantos anos de Fiz 2 anos e cursinho? meio. 2 anos e meio. 2 anos e meio. É, É, eu lembro do Diego, gente, assim, ó, ele é uma coisa que me marcou nele e eu e a Fer, que a gente sempre abraçou a redação na escola, né? Eles não perdiam os plantões de não. correção. E eu lembro um dia, Sim, nossa, aquele dia meu coração fez assim. Ele é tão esforçado, ele morava longe da escola, não é? Eu lembro de um dia que sim. você pegou bicicleta, você foi até a escola, você se atrasou e o plantão já tinha acabado, a gente estava indo embora. E você chegou com a redação na mão, né? E, assim, não lembro se você foi de bicicleta, se foi a pé, Eu tava não de lembro. bicicleta, eu de Bicicleta, ele bike. chegou com a redação na mão, a gente estava indo embora. Aquela cena, eu falei, esse menino vai longe. Ele vai longe, porque ele mora Ah, muito longe. Ele sabia que poderia chegar aqui, não dá tempo, e ele ainda assim veio. Aquela imagem me marcou bastante, né? Aquela atitude sua me marcou bastante. Eu lembro disso até hoje, então pensei, ó, tá aí um gigante, né? Uma pessoa que não obrigado. desiste. Eu acho que foi no primeiro ou no segundo ano de cursinho. Eu acho que foi no De primeiro, dois Gi. anos e meio de cursinho, Dois dois anos e anos e meio. meio, Dois como anos que e foi essa meio. experiência Então, de cursinho? aí. Diferença do Primeiro primeiro ano. ano para o segundo ano, como que foi? Então, primeiro ano foi aquela euforia, né? De cursinho, vou estudar e vou me dedicar ao máximo, vou fazer. Acho que. Não sei se todo mundo, né? Se eu posso falar por todo mundo, mas acho que pelo que eu conheço, pelo que eu converso com as pessoas, tem muito disso, né? A gente chega no primeiro ano de cursinho, a gente quer estudar tudo, quer aprender tudo em um ano. E para mim foi isso também. Primeiro ano de cursinho, aquela, E o aquela nível de euforia. ansiedade vai lá em cima, né? A É, expectativa vai lá em cima, a ansiedade nossa. vai lá em cima, e E você eu fala, tinha. nossa, vai ser agora, eu vou dar conta de tudo. Isso, exato. E eu tinha muita expectativa com redação também, porque eu tinha tido boas notas, assim, no ensino médio. E aí, nossa, foi uma euforia, assim, primeiro ano de cursinho. É aquela coisa de tentar matéria dada, matéria estudada, e chegava em casa. Só que isso me desgastou bastante, né? Eu cheguei no final do ano, eu já tava, nossa, sei lá, muitos vestibulares um atrás do outro, não sabia muito bem no que mirar, né? No que me dedicar mais, no que me dedicar menos. Mas eu falo que o primeiro ano de cursinho foi um aprendizado muito grande. Primeiro por todo esse esforço, porque no primeiro ano de cursinho foi o ano que eu fiz 18, e aí teoricamente saí de casa, fui pra casa do meu avô, então tinha minha vida, assim, sabe? Eu tinha as minhas responsabilidades, eu acho que o cursinho traz muito isso pra gente, responsabilidade, porque é a gente por nós, é nós por nós mesmos, assim. A gente tem todo um apoio da escola e tudo mais, mas se você não chegar em casa, estudar, se você não se dedicar, fica muito complicado. E aí foi muito isso pra mim, de crescimento também. Só que eu cheguei no final do ano cansado, esgotado, assim, sabe? Então, você acha que o primeiro ano de cursinho você foi com tudo no É, começo e faltou isso. energia pro final? E faltou energia Gente, pro final. Isso é terrível, batata, eu assim, nunca gente, sério. sofri isso, não dá, E, a gente não é uma máquina, né? Chega uma hora que o corpo fala, e aí? é, Você não vai e aí eu descansar, não vai deixei de relaxar, não vai dar fazer prazer. exercício físico, sabe? Essas coisas. Você Porque eu tinha deixou que de fazer? estudar, deixei de fazer no primeiro de cursinho. Porque eu tinha que estudar, eu tinha que estudar, eu tinha que estudar, eu tinha que completar módulo. É muito aquela coisa de módulo dado, módulo estudado. Enfim, e aí chegou no final do ano eu realmente vi que não era isso. Minhas notas não foram, né, suficientes para passar. E aí eu falei, bom, Muito longe então. no Hã? primeiro ano? Ficou muito longe as notas no primeiro ano? Ah, Como que Gi, foi? ficou um pouquinho. Mas Eu não ficou lembro melhor assim que o terceiro do certinho. Foi médio? melhor que o terceiro ano do médio. Foi. Tá. Que já é uma Ah, evolução. o que me deu um up, assim, que me surpreendeu bastante foi na nota de redação. Porque ao final do primeiro ano de cursinho, eu fiz 960 no Enem, de redação. Então foi aquilo, né, deu aquele up, assim, tipo, não, eu realmente trabalhei pra isso e consegui, sabe? É, E e toda é, é- semana você fazia redação, não era? sim, Toda sim, eu semana. fazia sempre, 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 sempre. E Uhum. aí foi onde eu falei, bom, agora é botar a cabeça no lugar e vamos pro segundo ano. Tive a oportunidade também, o Coque me ofereceu,
vamos pro segundo ano, não, Diego, continua aqui. Eu gosto muito de fazer, de ter uma relação muito boa com os meus professores, com todos eles, sabe? Desde o ensino médio até agora na faculdade. Sempre Porque, foi. enfim, e eu acho que é importante, assim. Então, eu sempre tive esse carinho com os professores por mim. E aí foi onde eu falei, não, eu quero continuar aqui no COC, enfim. Foi onde eu continuei. Segundo ano foi mais equilibrado, assim. Eu tentei me equilibrar mais, botar mais a cabeça no lugar. Vamos fazer estratégia, né? Do que o quão eu vou me dedicar para, sei lá, para redação, o quão eu vou me dedicar para física, química, que geralmente quem presta medicina, né? Tipo, as pessoas falam que não lidam muito bem com as exatas, né? E Uhum. aí eu tentei regular um pouco mais isso. Voltei a fazer academia, que é uma coisa que eu gostava muito de fazer, que eu tinha largado mão. Então tentei dar esse equilíbrio, sabe? Tentei Uhum. dar esse equilíbrio Então, todo, como você assim. fazia? Você ia para academia, se atrasava módulo ou não? Você conseguiu fazer as duas coisas na Atrasava. sua rotina? Nossa, não, atrasava. Só que aí eu comecei a trabalhar dentro de mim, assim, tipo, vou atrasar, ok, mas isso é importante pra mim também, sabe? Uhum. Deixar da academia ser uma culpa. Porque no ano anterior, ir pra academia seria uma culpa de que eu não estaria estudando, né? E aí é todo esse trabalho de reconhecimento mesmo, sabe? E aí você fala, não, ó, academia é importante, sabe? Treinar, sair um pouco desse foco do cursinho, de estudar, de sentar na mesa, é importante para a saúde mental, enfim, comecei a entender um pouco mais disso. Uma coisa importante também que eu comecei a fazer, acho que da metade do segundo ano para frente, foi terapia. Comecei a Nossa, fazer terapia. A gente tinha um apoio, né, psicológico do COC, mas aí eu comecei a fazer terapia particular mesmo, tive a oportunidade de fazer. E isso mudou muito. Nossa, tudo é um isso, sabe? diferencial, não é? É, é Gente, tudo isso, saúde assim. mental é Saúde tudo. mental é tudo, porque aí você chega no Nossa, final do ano, você sabe o que você fez, você sabe do que você é capaz e você sai mais confiante, né? A é. ansiedade abaixa um pouco, aquela ansiedade de chegar, estudar, não é isso, você tem que aguentar o ano inteiro, tentar manter um ritmo aí. É difícil, né? Mas tentar manter um ritmo durante o ano todo para para chegar no final do ano e falar, não, tô pronto, tô preparado, ou me dê o máximo, me dê o máximo de mim, sabe? Para as Uhum. provas. E foi isso, assim. Aí segundo ano foi. As provas foram melhores. Eu sempre Uhum. tive um flerte com a USP de Ribeirão. Então, eu sempre quis, assim, sempre me dedicava muito pra FUVEST. Era uma coisa que eu tinha muito, porque é perto de casa, eu ia ficar perto da família. Acho que era mais isso, assim, um apego, sabe? Aham. E, e aí eu prestava, fui bem, assim, não fui pra segunda fase, mas foi melhor do que os anos anteriores. Aí o que me baqueou, assim, a nota de redação do Enem, do segundo ano, caiu um pouco, né? E eu já estava na expectativa lá em cima. Eu falei, bom, tem que continuar melhorando. Mas, ok, as outras notas melhoraram também, então deu uma equilibrada aí na minha média geral do fim do segundo ano. Mas mesmo assim, não passei, não passei. E eu sempre. Eu acho que eu não falei aqui no começo, mas eu sou pró-unista, né? Hoje eu faço medicina lá na Santa Marcelina, em São Paulo, mas eu sou bolsista, né? Na faculdade, pelo programa de bolsa do ProUni. E desde o primeiro ano eu sempre me inscrevia pro ProUni para ver o quão longe eu chegaria, sabe? O quão perto eu chegaria das, da, de ser aprovado, com, sei lá, a posição, classificação e tudo mais. E aí, no fim do segundo ano, eu coloquei em Alfenas, se não me engano. Isso. E aí eu cheguei para a lista de espera, levei documentação, porque pelo ProUni quando você vai para a lista, você tem que levar documentação na faculdade, mesmo que você não for aprovado. Porque se chegar em você, a documentação tá lá já. E aí eu fui para Alfenas, levei documentação, sabe? E aí fiquei por 3 vagas de ser chamado, assim. E aquilo me motivou. Falei, bom, mas de certa forma já era o segundo ano, já era o final do segundo ano, e aí mais uma negativa. E aí, nesse meio tempo, com a nota do Enem, eu coloquei para odonto. Falei, vou colocar para ver. Conversei com alguns colegas aqui da cidade, né, que faziam. E aí a pergunta que eu sempre fazia era, tipo, o que você acha diferente da odontologia, mesmo que era da saúde também,
mas para a medicina, sabe? O que você vê de diferente, assim, você que já tá na odonto. E aí, falando de, assim, por mais que seja área da saúde, é diferente, né? É outra abordagem, enfim. Mas aí eu tava meio que crente de que se eu passasse eu ia, porque eu já tava meio cansado, sabe, do cursinho. Já queria ir, aí, Ia para enfim, odonto, ia mesmo pra não sendo odonto. professora, É, por conta do cansaço de sim, ter que prestar. de Isso isso. acontece bastante. Acontece bastante. E Acontece aí eu bastante. lembro que eu foi pro Sisu e tudo mais, eu coloquei em Alfenas também, na Unifal, se não me engano, acho que é. E aí eu lembro que fui para lista de espera e eu passei, né? Recebi um belo dia, recebi o e-mail, fui convocado, tal, e aí bateu aquilo, né? E agora? Meu Deus, e agora? O que que eu faço? Conversei com meus pais, ó, você que tem que decidir, né? Tipo, você que precisa ver. E aí eu lembro que meu irmão falou, não é o que você quer, que você vai lá, porque, tipo, não é o que você quer de verdade, então não vai, sabe? A gente tá aqui, Nossa, vamos dá uma junto. crise, não dá? Uma crise Nossa, existencial, tipo, porque aí mano, eu eu lembro, posso entrar na faculdade para odonto, mas não é o sim, que eu quero. o que que eu Isso aqui faço? E odonto também é um curso muito bacana é muito também, sabe? bom. E aí eu fiquei naquilo, sabe? E eu falei, não vou. Vamos para mais um ano de cursinho. E aí, no meu terceiro ano, que eu já estava já no terceiro ano de cursinho, que eu passei na metade do ano, né? Eu abri os horizontes, assim, sabe? Tentei prestar lugares diferentes. Eu já prestava também, cheguei a prestar Londrina, na UEL. Cheguei a fazer, acho que 2 vezes o vestibular de lá. Mas aí eu conheci, durante o meu segundo ano de cursinho, a Elisa, uma amiga nossa do cursinho, que ela é do Espírito Maravilhoso. Santo, veio para Jaboticabal fazer cursinho e passou no Rio. Hoje ela faz medicina no Rio, na Estadual do Rio. E aí foi onde despertou na gente de fazer, vou pro Rio de Janeiro, vou prestar lá. Vou concentrar o meu terceiro ano de cursinho porque eu quero prestar no Rio de Janeiro. E até Para o então UERJ, era né? na UERJ, isso. E até então era uma coisa muito nova, porque é muito longe, né? E avião, meu Deus, morar sozinho tão longe assim, se eu passasse, né, e tudo mais. Aí eu sei que eu me preparei terceiro ano. é, o vestibular lá em junho, se não me engano. Então, esse meio de fevereiro a junho, eu me preparei muito para o vestibular da UERJ. Fui para o Rio, prestei a primeira fase. A segunda fase seria em dezembro, se não me engano. E aí lá eles têm uma pontuação diferente, uma categoria diferente que eles classificam de acordo com os acertos, assim, sabe? Então tem A, B e C. E para medicina a gente já sabia que tinha que ficar na classificação A. E eu fiquei, consegui essa nota, eu tava muito, muito contente com isso, sabe? Porque ia ser a minha primeira segunda fase, depois de 2 anos de cursinho. E aí eu fiquei muito empolgado, voltei, tá? E aí, nesse meio tempo, sei lá, em abril, maio, quando abriram as inscrições pro ProUni de meio de ano, isso lá em 2018, eu tinha feito a inscrição, mas assim, eu mais uma vez tinha feito para ver o quão longe eu chegaria, né? Uhum. Até que ponto eu ia conseguir chegar, até que classificação eu ia conseguir atingir. E aí, uma coisa que eu esqueci, sabe? Me inscrevi, tudo, coloquei na FAS, me coloquei na Uninove também, se não me engano. Mas eu já estava tão vidrado no Rio, sabe? Aquela coisa de tão concentrado para aquela prova, porque eu realmente já estava muito mais maduro. Esse é um ponto Ah, importante, assim, faz de parte, né? maturidade, né? De você entender e entender, saber realmente se conhecer, saber estudar e tudo mais, que a gente vai adquirindo conforme os anos de cursinho. E foi muito importante para mim esse momento. Aí voltei do Rio, tudo mais, entramos de férias em julho. Eis que um dia estava em Jaboticabal, recebo uma ligação. Tava dormindo até, minha tia que atendeu. Aí foi no quarto de, ó, da faculdade. Eu, como assim faculdade, gente? Como assim? Que faculdade. Na faculdade de Falei, logo na minha cabeça veio, é algum, sei lá, às vezes a gente se inscreve na internet, alguma coisa, alguma faculdade ligando, oferecendo alguma coisa, descontos e tudo mais. E aí quando eu atendi o telefone, Diego, tudo bem? Então, aqui é da Faculdade de Santa Marcelina, daqui de São Paulo. E você foi pré-selecionado
para a bolsa do ProUni aqui na nossa faculdade. Aquilo eu gelei, assim. Foi, sério, foi um momento demais. Foi o melhor, assim, um dos melhores momentos da minha vida, de verdade, assim. Eu sabia que pré-selecionado você tinha que levar documentação e tudo mais, mas aquela ligação foi incrível, assim. Foi um momento muito bacana mesmo. Eu lembro que eu só chorava, eu sou muito chorão, às vezes. É, eu sou bem chorão. E Nós aí, choramos junto também. é, e aí eu recebi, e aí eu lembro que eu fiquei meio sem entender, né? Porque realmente não Demora a cair a lembrava de. ficha, né? Até cair a ficha. E aí minha tia desesperada também, olhando, o que que tá acontecendo, meu Deus. Eu lembro que eu só ajoelhei assim e agradeci, de verdade, assim. Foi um momento mágico pra mim. Momento de glória. Foi, De foi. glória. É. E aí começou a correria, porque eu tinha uma semana pra estar em São Paulo com a documentação. Aham. Então fui atrás, corri de papelada, porque o ProUni eles exigem, né, por ser um programa de bolsa e tudo mais, eles exigem uma documentação muito grande. E aí eu fui atrás, tudo, e aí, sei lá, dias depois eu tava em São Paulo já, meu irmão, fui com meu irmão, a gente baixou lá em São Paulo, lá em Itaquera, não conhecíamos nada, fomos pelo GPS e é isso, vamos lá. Foi muito incrível pra mim. E o engraçado que, tipo, 3 dias antes de eu receber essa ligação, a, o, o- eu já sabia que eu ia pra segunda fase da UERJ e eu tinha comprado as passagens pro final do ano, pro Rio. Ah, porque você ia Tinha, para a com- segunda eu fase. ia pra segunda fase, eu falei, meu, preciso comprar agora porque é mais barato e tudo mais, sempre pesquisando. E 3 dias antes eu decidi comprar. E aí depois eu recebi ligação, eu falei, meu Deus. É uma coisa que a vida muda, assim, de uma hora pra outra. Assim. Você tá preparado pra uma coisa, e aí do nada você vem e, tipo, te muda, te vira pelo avesso, assim. E Isso aí é você tem que saber. importante falar, porque a gente programa o ano em cima dos estudos, em cima dos vestibulares, em cima das datas, e muita coisa muda, gente. Por isso que a gente fala no Sim. início de todo ano de cursinho ou de o último ano do ensino médio. Abre os horizontes, porque muita coisa vai acontecer, É. né? Pense em várias possibilidades, porque o caminho ele se ramifica, né? Tem muita coisa que você não Sim, tem conta muito. que vai acontecer, né? É isso mesmo. Exatamente. E aí tudo mudou, né? E aí fiquei aí, levei a documentação e depois de uma semana eu liguei na faculdade e no site, a gente tinha no site, já tava, lá aparecia já deferido, né? A gente tinha um cadastro no site e ia atualizando, sabe, o processo de análise dos documentos. E já estava como deferido. Mas aí, assim, é aquilo, né? A gente tem que escutar e ver para crer. Enquanto alguém não me ligasse e falasse, Diego, você foi aprovado, eu não falava nada. Ficava quietinho. Falei, não vou criar expectativa, né? Mas aquilo já tava com expectativa lá em cima, porque, como assim? E aí, uma semana depois eu liguei pra faculdade. Então, aqui no site já tá assim, assim. Não, Diego, não pode comemorar, você já passou. Aí, Aí acabou. nossa, aí acabou. Tava eu e minha Aí, mãe em casa, meus pais, meu irmão trabalhando, meu pai trabalhando também. E foi incrível, assim. Foi mais um momento de. Falei, essa nossa. notícia foi. Essa Nossa, confirmação, assim, sabe? Isso de da pessoa falar, não, Diego, você tá dentro, sabe? Depois de tanto nossa, tempo. Gente, é sério. Às vezes a gente fala que. A gente escuta muito no cursinho, né? De falando, quando você deu seu nome lá, você vai sentir uma coisa que você nunca experimentou na vida. E aí a gente fala, não, mas isso é todo mundo fala, sabe? Isso é balela. Mas não, sério, quando você vê que você atingiu, é incrível, assim. É incrível de verdade. deve Nossa, dar um foi. sentimento de nada me segura mais, né? E ao mesmo Chegar tempo aqui muito que vier lucro. alívio, isso, e muito alívio e muita gratidão, sabe? Pelo esforço, por tra- ter feito toda essa trajetória aí, é isso, assim, dá muita gratidão, assim, tem muito esse sentimento, assim, sabe? De que valeu a pena, sabe? É muito isso pra gente. Você acha que se você não tivesse, se você tivesse continuado naquele ritmo do primeiro ano do cursinho, de estudar demais, colocar todos os módulos por dia, deixar de lado, por exemplo, cuidar da saúde, você acha que você teria conseguido chegar até aqui? Como De que você acha?
eu acho que, assim, dificilmente, sabe? Dificilmente teria chegado onde eu cheguei hoje, assim. Porque eu tava numa vibe muito intensa, muito, sabe? Aquela ansiedade, e aquilo, de certa forma, me adoecer, sabe? De um tempo pra... Se eu continuasse naquela frequência, Uhum. poderia ter passado por sérios problemas assim, mentais, assim, porque pra gente que está no cursinho, quando a gente está no cursinho, a gente se pressiona muito, né? Isso é natural, porque a gente escuta de muitas pessoas, várias opiniões, e aí você não tá nem no ensino médio, você não tá nem na faculdade, você tá no meio termo, a gente escuta bastante isso. Parece que assim, você tá no limbo, né? É, Ou parece que cursinho, tá. parece assim, ó, você não tá lá, você não é É, universitário, você também tá no ensino médio, você tá no limbo, filho. você tá no Aí fica limbo, aquela e coisa, aí. pô, é muito pesado. É muito É, pesado. O e ambiente de uma aí. sala de cursinho é um ambiente pesado. Sim, é um É ambiente todo mundo se pesado. cobrando, né? O tempo É todo, o horrível. tempo todo. Mas é uma experiência E de crescimento muito grande é, também, eu. eu falo que assim, seria muito legal se eu tivesse passado no terceiro colegial, sabe? Seria muito legal, muito mesmo. Acho que eu ficaria muito feliz. Só que esse tempo de cursinho me fez crescer muito mais. Eu cheguei na faculdade muito mais preparado, sabe? Mentalmente mesmo, para lidar com tudo. Porque na Uhum. faculdade você tem. Aí realmente cai a responsabilidade em cima de você, sabe? Você fica Uhum. responsável e aí aquilo que você está estudando, de certa forma, vai refletir na sua profissão lá na frente. Então você tem que ter muita consciência disso, né? Uhum. Do que você está fazendo, da trajetória que você está traçando, porque isso vai refletir, sabe? Uma hora ou Uhum. outra você vai ser cobrado por aquilo. Então, ter feito o cursinho me preparou muito mais mesmo. De lidar, e até lidar de morar fora, sabe? De cuidar com casa, uma coisa que a gente Uhum. não tem muito contato, né? Cuidar com casa, Uhum. lavar roupa, fazer comida e ter esse contas e tudo mais, sabe? Então o cursinho ajuda bastante. Ajuda bastante. Para quem tem a oportunidade de fazer, é muito bom mesmo. É uma experiência válida, né? Ô, Diana, antes de você Sim. falar da faculdade, onde você está, fala pra gente como que era a sua vida social enquanto você fazia cursinho e se preparava para a MED. Você se Então, permitia? Como que era? aquilo assim, no primeiro ano de cursinho, não muito. Mas eu sempre tive meus amigos, eu sempre fui de fazer amigos no próprio cursinho, fiz grandes amigos assim no cursinho, mas vida de sair assim eu evitava, sabe? Eu evitava de sair à noite, porque no outro dia eu tinha que acordar cedo, porque eu tinha que estudar, final de semana, sábado não vou sair, porque domingo eu tenho que colocar, sei lá, redação em dia ou alguma coisa assim, sabe? Porque a gente era aquilo, né? Você fazia o programa. Ah, vou estudar o que der na semana, tentar fazer tudo. Se não der, eu faço no final de semana. Então você já ocupou a semana inteira e chega no final de semana você vai ocupar também. E aí você não se permite, sei lá, viver outras coisas, outras experiências, enfim, ter um momento de lazer. Mas aí depois eu fui aprendendo, assim, sabe? Eu fui desencanando um pouco. Não, Mas preciso. isso não foi no primeiro ano, depois que Não, você não, foi não. aprender no segundo ano. No segundo ano de cursinho. Que aí eu falei, não, agora eu preciso equilibrar. Tudo é equilíbrio, né? Eu preciso ter um momento de Uhum. lazer, eu preciso ter um momento de não pensar em nada, de assistir qualquer. Sabe, às vezes a gente se pressiona muito de tudo, de todo o conteúdo que a gente tem acesso, filme, livro, a gente se pressiona muito pra, tipo, refletir naquilo na redação, por exemplo. Então a gente tem que fazer produtividade daquilo que a gente está vendo. E aí depois de um tempo eu aprendi que não, vou assistir porque eu quero assistir, sabe? Não quero pensar que eu vou usar aquilo em algum momento. É aquele Perfeito. momento do ócio produtivo, sabe? Você se dá, você se permitir esse momento. É importante para Uhum. quem está nesse processo, Uhum. porque é muito bom para a saúde mental, né? Muito bom mesmo. Uhum. Então, eu saía, a partir do meu segundo ano, saía só na semana. Lógico que regulado, assim, sabe? Então tinha final de semana que eu não podia sair porque eu tinha que fazer redação, porque eu tinha que fazer isso. Mas eu não deixei de sair. Não me privei disso. E fiz um equilíbrio, né? Equilibrei tudo para poder levar uma coisa mais tranquila. Porque é Uhum. uma pressão bem grande, assim. Por mais que você se controle, por mais que você tente manter serenidade, mas a pressão vem, enfim, para todo mundo, assim. Uhum. Entendi. E para você estudar, de ainda no cursinho, você utilizava só o material do cursinho, ou você também tinha outros lugares, você tinha outras formas de estudar? Você é adepto de videoaula, você é adepto de canal, de YouTube, você Uhum. assinava alguma coisa?
né? Porque a galera às vezes está aí para pensar sobre isso. Sim. Como você regulava esse estudo? Você falava, não, eu vou trabalhar com esses livros didáticos, como que era? Então, eu no meu ensino médio, eu também eu utilizei o material do COC, né? E aí eu fui pro COC, eu quis manter a mesma linha de material, porque eu já estava uma coisa que eu já estava acostumado, eu achei que fosse ser um processo a menos para lidar, né? Porque quando a gente depara com material novo, tem todo aquele processo de adaptação e tudo mais. Mas eu usava muitos materiais do COC, isso no primeiro ano de cursinho, e no segundo ano, mais para frente, assim, eu comecei a usar livro didático, né? Principalmente nas matérias específicas, assim, então biologia, tem um livro da Sônia Lopes, se não me engano, se é essa autora, Isso é mas eu biologia. usava é, Uhum. livro de química, física, que eu tinha dificuldade também, então tentei recorrer aos livros didáticos também, porque, de certa forma, depois de um tempo de cursinho, você vicia, né, naquele conteúdo. Então é legal você ver a mesma matéria, mas de uma abordagem diferente. É Sim. importante, porque você resgata o que você já viu e aprende coisas novas, né? Uhum. Então eu recorria muito isso. De redação, no ensino médio, eu fiz cursinho a particular de redação, fiz Uhum. cursinho, e no pré-vestibular também, né? Eu fiz um Uhum. ano, se não me engano, de cursinho para redação, específico para redação, que era uma coisa que eu gostava muito, gosto muito de escrever, gosto muito de redação. Escreve E era meu super ponto bem. forte. É, e era Uhum. meu ponto forte. Então eu falei, meu, é nisso que eu tenho que me destacar, sabe? Ótimo. Eu acho importante ter isso, né? Você Uhum. reconhecer o seu ponto forte e falar, não, é isso que eu vou me destacar e é isso que eu vou fazer. Me empenhar bastante, lógico, sem deixar as outras coisas para trás, mas tentar dar um ponto de destaque, assim, porque infelizmente a competitividade é muito grande, né? Muito grande. Uhum. Mas eu nunca Mas você fui fez de. alguma coisa online? Online você fez? Não, algum Não, estudo? não, eu fazia curso em presencial, de redação eu fazia presencial. Online é porque eu não tive acesso também, não conhecia plataformas assim, sabe, de Não, específicos para eu falo redação. assim, às vezes de canais de YouTube, de assistir Ah, aula, sim. vídeo aula, É, você acha que é bacana, não? O que que você acha? Como que ah, foi pra você? eu sempre gostei de aula física, sabe? De estar ali sentado na sala de aula. Sempre gostei muito disso. Então, as aulas online para mim eu me dispersava, eu não tinha esse salto, sei lá, esse controle de sentar aí. Mas assim, às vezes eu recorria, sabe? Porque às vezes era um exercício que eu entendia porque faltava determinado conteúdo, então o YouTube democratizou muito o conhecimento, né? Então você entra rapidinho, você assiste uma videoaula, você resgata alguma coisa. Uhum. Mas eu não fui muito assim de sentar, não, hoje vou usar só as plataformas digitais. Não, Uhum. eu não usava muito, porque eu sei, essa é uma coisa minha, assim, eu gostava muito das aulas presenciais. Eu gosto, Uhum. até hoje na faculdade, assim, eu Ah, gosto claro, bastante. né? É totalmente diferente. É, Uhum. E e nos conte aí. agora como que é o Diego na faculdade, gente. Como que é? Você em- chegou lá, você se deparou com o quê? Conta esse universo pra gente. Você tá no segundo então, ano? Ou tá eu no terminei o terceiro ano? segundo ano, vou pro terceiro agora. Nossa. Terceiro. E, meu, foi incrível. Foi muito incrível, porque a gente chegou e é tudo novo, né? E eu me mudei muito rápido para São Paulo, porque eu passei em julho, em agosto já começava as aulas, então foi um processo de 3 semanas assim que eu mudei para São Paulo, enfim, sozinho e aí fiz grandes amigos, graças a Deus, assim, fiz muitos amigos na faculdade, muitos mesmo. Mas o contato, assim, sabe, do hospital, a gente tem um acesso ao Hospital de Santa Marcelina que é bem grande, assim. E a gente tem Uhum. muito acesso dentro dele. E é muito bacana, porque, sei lá, nos primeiros dias de faculdade eu conheci um veterano e aí ele falou, "Não, Diego, vamos conhecer o hospital, eu e mais um outro colega, vamos conhecer o hospital, vamos pro centro cirúrgico. E aí aquela experiência de colocar o pijaminha, colocar a touca e centro cirúrgico, e aí você entrar na sala, você tem que, tipo, se apresentar, ó, eu sou o Diego, eu sou o Diego, eu sou do primeiro semestre de medicina, posso assistir a cirurgia, tem cirurgiões que são muito bacanas, assim, não, entra, pode ver e tal, te explicam, e aí você não entende nada, porque você não sabe de nada ainda, mas só aquilo de estar ali olhando, você fala, meu Deus. Foi incrível, assim. E aí, agora, nesses 2 anos, pra gente, assim, que tem um modelo mais tradicional, a gente terminou o ciclo básico, que são as matérias mais essenciais, assim, pro curso. Então, anatomia,
patologia, farmacologia, as guias da vida, sabe? É, a gente terminou agora e foi um processo muito bacana, porque na faculdade aumenta muito mais, né? A carga horária de estudo, a responsabilidade e os surtos também, sabe? Não é uma coisa que ficou só lá no cursinho. Na faculdade também tem aquela pressão, aquela ansiedade, é, aquilo de você tem que passar, você tem que atingir a média, você tem que passar na nota e fechar semestre. Então foi um aprendizado muito, muito novo, assim. É um outro mundo, assim. Muito bacana, mas é Uhum, um outro mundo, assim. E aí, uhum. contato com o paciente, você chegar lá de jalequinho, esteto, por mais que você não, às vezes a gente não sabe muito bem ao escutar aquele som específico, mas você chega lá com o jalequinho, com o esteto, e aí você vai conversar com o paciente que está internado, né? E aí você vai se apresentar e você começa a conversar com ele, te traz uma experiência muito bacana, sabe? De médico mesmo, sabe? Tô colhendo a história do paciente, tô colhendo a queixa principal dele, sabe? Que a gente pega muito, assim, dos pacientes. Então, é incrível, incrível, incrível. Sem Você está contar. no próprio hospital que você atende? Então, porque assim, a gente tem algumas matérias é, tem práticas dentro do hospital. Minha faculdade fica bem próximo ao hospital, assim, fica, sei lá, um quarteirão do hospital. Nem isso. Então a gente tem o prédio da faculdade e o prédio do hospital. Que o hospital é gigantesco, assim. Atende, sei lá, 80% pro SUS, então é um hospital bem bacana, é um trabalho bem legal. Então a gente já teve contato desde o primeiro semestre com pacientes, que a gente chegava lá de olequinho para colher a história, para entender por que aquele paciente chegou no hospital. São Uhum. esses processos, assim. Primeiro você vai aprender a conversar com o paciente, você vai chegar e vai conversar, vai entender o porquê que ele está ali, sabe? O Uhum. porquê que ele foi encaminhado, o que que ele vai fazer ali, o que que ele sente por estar ali. É muito esse primeiro contato, sabe? A gente não sabe muita coisa de patologia, de diagnóstico, nada disso. Mas só esse contato de chegar lá e se apresentar é muito legal. É muito legal Aham. mesmo. E isso já vai trazendo uma questão de humanização, né? Sim, Para despertar em vocês, né? é, Porque o produto de vocês é pessoas, né? As sim, pessoas, sim. a matéria-prima que vocês trabalham é É pessoas. Então, pessoas, então. Esse muitas vezes contato é você muito tem um importante. feeling, né? Tem o Sim, feeling, né? sim, de Essa você coisa de você chegar. sentir o que você sente. E aí você chegar e você vê no rosto da pessoa a ansiedade que ela tá por estar ali. E às vezes chega vários alunos, assim, a gente se divide em grupos, mas chegam vários alunos ao mesmo tempo e a pessoa já fica ansiosa e você tem que saber trabalhar, saber falar, não, ó, estamos aqui, a gente é aluno, é um senhor, mas né, o médico do senhor é outra pessoa, a gente não é médico ainda e tudo mais. Então tem todo esse trabalho, assim, de saber lidar com uma pessoa, sabe? Porque ninguém tá no hospital por quê? Porque quer, né? Então cada um vive um sofrimento diferente. E aí é legal ter esse contato desde o começo, assim, pelo menos a minha visão é o que a gente tem na faculdade. Uhum. Você E acha aí, que esse contato com as pessoas, eles te traz mais certeza ainda que é esse o caminho? Ou em algum momento isso te assustou? Tipo, ai meu Deus, é isso que eu vou lidar? Ou não, foi fluido para você? eu acho que pra mim, não sei, assim, foi tranquilo, acho, pra mim, foi tranquilo, assim. Eu acho que tá Vocação, ali. né, gente? Vocação é isso. Eu fiz Ai, essa meu Deus. pergunta mesmo para ti, né? Só para ter Não, confirmação. É a vocação. Quem vai ter medo daquilo que já está dentro de si? É isso aí. o que assusta é porque a gente, no começo, né, e mesmo agora, assim, a gente tem muita coisa para aprender. Então a gente chega ali na ansiedade de querer entender o que o paciente está passando, qual a doença que ele tem, e a gente não tem essa bagagem ainda. Mas para mim foi muito tranquilo ter esse contato com os pacientes e, sabe, na UBS também, o Caio tá falando aqui No UBS que também a gente aparece médico de é amigo. isso, na Ô, UBS a gente esse é seu amigo, faz faculdade com você? Porque ô, tá faz. super presente na live, que gracinha! O Caio é incrível, o Mantenha aqui do seu Caio. lado. Ah, ele, uma Já pessoa muito. parece médico, né? As pessoas já veem você como Sim! médico. Na UBS, que nem o Caio falou aqui agora, que a gente na UBS, a gente faz estágio lá uma vez por mês, e aí a gente, sei lá, às vezes para atender algum paciente, a gente tá ali sentadinho na mesa, o paciente vem pra você e, enfim, ele não sabe
onde você tá, enfim, que estudante, que ano da faculdade você tá. Para ele, você é um médico, ele tá ali. E aí é legal esse contato, assim, tipo, essa responsabilidade. Eu lembro a primeira vez que a gente atendeu um paciente, e aí o doutor, não, Diego, senta aí, você vai atender e tal, e aí você vai fazer tudo. Então, prontuário, tudo certinho, e aí a receita. Eu lembro que eu tremia, assim, pra escrever a receita, que aí, lógico, o médico falando, ó, faz isso, 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 escreve isso. Eu lembro que eu tremia, assim, sabe? Pra escrever. Nunca tinha escrito uma receita médica, e aí nossa, foi incrível, assim, incrível, mas foi muito tranquilo pra mim, assim, de esse contato. Fico muito grato por estar ali, enfim, todo momento mesmo. O amor, eu vou organizando o horário aqui, a gente vai conversando. Conta como que é a questão das aulas. Desde o começo são aulas teóricas ou desde o começo já é teoria e prática? Como que é? Como que é dividido esse cronograma da MED? Uhum. Então, lá no Santa Marcelina, eles trabalham, tentam fazer uma coisa mais mista. Porque existe assim, tem um tradicional, são os primeiros 2 anos, que é o ciclo básico, são matérias teóricas, pouco contato com pacientes, só que lá na faculdade a gente já tem esse contato desde o primeiro semestre. Ah, Então a gente tem a carga teórica, assim, a anatomia, sabe? As coisas bem teóricas, mas a gente tem as práticas. Tanto nas práticas de anatomia, que a gente tem o laboratório de anato, tudo, quanto nas práticas na UBS, que a gente já tem desde o primeiro semestre. Então, desde o primeiro semestre a gente já vai. É lógico que é uma coisa muito mais básica, a gente vai entender o que é a UBS, como ela é estruturada e tudo mais. Mas a gente já tem essas práticas, a gente já é inserido desde o começo nesse contexto. Mas tem matérias muito bem pesadas, assim, de teoria. Tem patologia, farmacologia, são matérias bem. Anatomia, né? Que são básicas, assim, né? E são bem pesadas quanto a teoria. Mas lá na faculdade a gente já tem desde o primeiro semestre a prática. A gente tem uma matéria que chama semiologia, que é onde a gente vai aprender realmente a colher a anamnese do paciente, que é a entrevista que a gente faz com o paciente. Então, desde o primeiro semestre, a gente é inserido no hospital. Isso é bacana, porque traz isso de senso de responsabilidade também, por um certo lado, porque você já tá, o que você vê na sala de aula, você de certa forma aplica na prática, e aprendizado de lidar com pessoas, né? Que é muito isso que a gente estava falando, dessa humanização de lidar com pessoas em situação de sofrimento, né? Então, na nossa faculdade a gente tem dessa forma, mas existem outras formas assim de medicina de estudo, né, que as faculdades se estruturam, como o PBL, que é o aprendizado baseado em problemas, que eu não sei muito bem, porque eu não tenho contato, mas eles trabalham mais com citações problemas, assim, sabe? E é bem dividido por módulos e tudo mais. Mas lá na faculdade a gente tem isso, assim, teoria com prática, andam junto sempre. entendi. E a carga horária é o dia todo? É o dia todo. Assim, tem dias que duram um dia todo, que vai das 8 até umas 5. Tem dias que a gente tem só no período da manhã. Tem dias que a gente tem até as 4. Então varia, assim, mas de certa forma, depois de um tempo, você acaba ocupando todo o seu dia, assim, porque seja com as atividades da faculdade, seja com as atividades da Ligas, aqui o Caio tá falando, que a gente lá tem muitas ligas, Eu assim. não sei falar disso. O que que é? Isso. O que são As as ligas, ligas? assim, teoricamente são assim, são grupos de alunos que se voltam para estudar determinado assunto. Então, tem ligas de cardiologia, tem ligas de neurologia, É cirurgia e tipo tudo um grupo mais. de estudo? Tem preceptores, tem médicos professores que, tipo, auxiliam aí, mas a gente faz eventos, a gente faz aulas abertas pro pessoal que tem interesse, mesmo com o pessoal não é da Você dá liga. Então, aula? tipo, o pessoal da faculdade, sabe? A gente faz isso, a gente chama professores pra dar aula pra gente também, sobre determinado assunto, determinado tema, depende da liga, assim. A Ele é gente, olha lá, presidente da. dá O que que lá, é isso? assim, é a Liga de Saúde da População Negra da faculdade. A Então gente conta pra tem. gente os presidentes, Chegar amor. lá. Ah, então. Você tá E vivendo de aí. faculdade com tudo! Que Sim, lindo! sim, sim. Ah, E conta lá a pra gente gente. tem a Liga de Saúde da População Negra, que foi uma liga que foi criada, é a primeira do Brasil.
e foi criada em 2018. Logo quando eu entrei, assim, estava em processo de criação e tudo mais. E aí eu já comecei a participar, e aí esse ano de 2020 eu tô na presidência da Liga, né, da gestão. E a gente tenta estruturar de alguma forma, trazer conteúdos pertinentes à saúde da população negra, sabe? É muito legal, assim, muito bacana. Aí esse é Muito bacana. específico para a população negra. Olha Isso, que, é a nossa, eu saúde. A nunca vi gente isso. Que interessante. porque o que a gente tem, assim, vamos supor, no SUS, a gente sabe que a maioria das pessoas que são atendidas são pessoas negras. E E aí a gente tem que estudar, sabe? A gente tem que saber lidar, tem particularidades importantes, a gente tem que saber lidar, a gente tem que saber entender o quão o racismo, né, que é presente, infelizmente, na nossa sociedade, influencia na saúde dessas pessoas. Então, é tudo isso, assim, que a gente estuda. O de... Nossa, tô vendo o horário aqui. É, eu também. A Conseguiu Carol ver tá falando, alguma. a Pode Carol tá falar. falando aqui, ó, que é uma amiga minha também, que eu tô na gestão da Liga de Cardio, que faço parte da gestão também. Nossa, Ah, já que entrou, vai com tudo. vou Nossa, aproveitar o que eu puder. é isso mesmo. Ô, Di, fala pra gente. Nossa, tocou num assunto muito importante. Essa questão da Liga da População Negra e às vezes questões específicas de racismo. Você tem alguma circunstância que passou, alguma situação que você viu, ou que as pessoas relataram, que influenciou na saúde delas, por conta de alguma condição de racismo? Tem alguma coisa assim que você passou, que você Então, lembra? o que a gente tenta, a gente estuda, a gente vê muito na liga, é que existe alguns trabalhos que falam que, vamos supor, sei lá, são coisas bizarras, assim, que você acha que nunca vai acontecer, mas que acontecem. Sei lá, mulheres negras que são gestantes e na hora do parto recebem menos anestesia porque existe no imaginário das pessoas, dos médicos, enfim, que mulheres negras são fortes e elas aguentam Que ela mais dor. O nível de dor delas são maiores, assim, então elas precisam de menos de anestesia, sabe? E sem contar, sei lá, saúde mental, sabe? Jovens que adoecem por conta de não serem inseridos, de não serem aceitos, de não saberem lidar com o seu corpo, com o seu nariz, sabe? Seus aspectos, assim, com cabelo, né? A gente tem relatos de tipo a gente teve uma aula muito legal na liga de uma preceptora nossa que falou uma paciente que chegou na UBS para ser atendida e ela tinha muitas feridas no cabelo. E aí foi tratando, mas nunca melhorava. Aí depois de um tempo, o médico descobriu que ela tinha essas feridas porque ela tinha que aprender muito bem o cabelo, porque ela é secretária de uma clínica e ela não podia ter o cabelo solto, sabe? E aí isso criava feridas no couro cabeludo. Então são coisas assim que a gente acha que não acontece, que a gente Nossa, infelizmente não nunca estuda. Muito da gente não estuda disso. A gente não vê muito isso na faculdade. Então a liga entra muito para trazer esse contexto, sabe? E tentar Nossa, alertar o nossa, pessoal. fenomenal esse trabalho da Liga, que interessante, de Sim, inclusive, muito gente, sigam fenomenal. lá, @laspn, LASPN.FASM. Eu vou, eu Nossa, vou, peraí, vou colocar deixa eu aqui. escrever. Põe aí para nós, É, para a gente a gente está saber. sempre publicando lá nossos trabalhos e tudo mais. É bem Uhum. legal, assim. Então, tem Isso vivido é muito muito interessante, intensamente a né? Porque faculdade. a gente não imagina que essa questão do racismo ela pode entrar numa questão Exatamente, de exatamente. saúde, né? A De ponto da saúde, de pessoa não poder acesso, ter o sabe? cabelo dela e isso trazer feridas É, no couro exatamente. cabeludo. Nossa, E isso é são muito. coisas assim que a gente vê e infelizmente não são muito abordadas durante o curso, né? Uhum. E aí a gente tenta de alguma forma trazer isso para a faculdade, né? Tentar despertar nas pessoas a pesquisarem, a irem mais atrás, enfim, a entender mais sobre todo esse contexto, porque é muito importante, né? Quando a gente sai da faculdade, ou mesmo na faculdade, lá no internato, que são os 2 últimos anos, que a gente fica o dia todo no hospital, o nosso hospital, o do Santa Marcelina, atende a maioria SUS. E quem faz uso do SUS, em sua maioria, são pessoas negras. Meu Então a Deus. gente tem que sair preparado, a gente tem que de alguma forma sair preparado para atender essas pessoas com o máximo que a gente conseguir.
Então, é isso, assim. E eu acho que para elas também, né, o de ver você, essa questão de representatividade, ver você ali num local Sim, como médico é sim. muito importante para elas. É Talvez muito, elas se muito, sintam até mais muito. acolhidas. E eu falo, Talvez elas. porque você, de certa forma, você entende um pouco, né? Porque Uhum. se, pessoas negras no Brasil, elas sofrem racismo de alguma forma desde quando nascem. Então, saber lidar com isso é muito importante. E você chegar num consultório e, pô, ter um médico negro, eu acredito que as pessoas se sintam com mais liberdade de se abrir, né? Isso é Verdade. importante tanto para dentro do consultório, mas mesmo, eu falo mesmo na família, assim, sabe? Tenho primas agora, inclusive ontem eu fiz uma postagem bem legal de uma foto, que depois que eu passei na Ai, eu faculdade, vi. então, depois que eu passei na faculdade, uma priminha minha que morava comigo, enfim, acompanha todo esse processo, quis muito uma festa da Doutora Brinquedos. Então é isso, de trazer referência para essas crianças, sabe? É muito importante, muito importante. Nossa, Foi, então seu papel social, ele está sendo muito importante na facul, né? Não é sim, só sim. medicina, Isso não é só é ser medicina, humano, cara, sim. E sabe? aí É eu você se tenho, preparar para atender gente, sabe? sim, Você abrir a mente, o exatamente. coração para ver que diante de você vão chegar dores, vão chegar histórias, e não é só o conteúdo, né? Tem toda a Sim, questão empática, tem toda impacto em toda. a Coisa- intuição de como você vai atender, né? Porque vai ter Exatamente. coisas que só você e o seu paciente vão viver, né? Uhum. Ele vai chegar para você e você vai falar, cara, essa história aqui, eu tenho diagnóstico, mas como que eu posso lidar com essa situação? Então, todo esse Exatamente. trabalho da Liga, ele é de suma importância. Nossa, eu tô achando incrível é um projeto social muito forte. É, E entrou junto com você na faculdade, era é, seu momento, tá vendo? Era para ser então, seu. estava sendo criada por outras pessoas negras também da faculdade que se movimentavam, e aí eu entrei e, enfim, já quis fazer parte, e tô aprendendo muito, sabe? Muito nesse papel Uhum. social que eu tô tendo, de certa forma. Tô aprendendo Já muito e houve uma tentando, identificação, né, Di? é, Já houve uma tenta, identificação. Amore, faltam uns 3 minutinhos para acabar a nossa live. sim. Se você fosse deixar aí um recado, dicas, ou falar para alguém que você gostaria de ter ouvido nesse processo de se preparar para a construção de sonhos mesmo, sabe? Não só de medicina, às vezes a pessoa ela quer passar, ou ela quer, às vezes tem gente aqui que não é nem de vestibular, às vezes a pessoa ela quer, sei lá, abrir o próprio Uhum. negócio, ela tem um sonho, conhecer tal lugar. Que você acha assim que você poderia passar de mensagem do seu jeitinho para essas pessoas? Ah, gente, eu acho que primeiro acreditar. Eu acho que é importante acreditar que você é capaz, acreditar que vai dar certo, sabe? E se empenhar bastante, ter muito equilíbrio e muita resiliência também, porque as dificuldades vão aparecer de uma forma ou outra, e aí você tem que saber lidar com aquilo, você tem que aprender a lidar com aquilo e se permita, sabe? Se permita aprender, se permita passar por todo esse processo. Porque às vezes a gente entra na ansiedade de querer que tudo seja para amanhã ou para daqui a um ano, e às vezes não é o seu propósito, sabe? Então eu acho que é isso, assim. É você se permitir aprender sempre e se permitir sonhar e acreditar nos seus maiores sonhos, assim. Eu acho isso sensacional e fundamental para quem tá nessa batalha de um sonho e tudo mais. Ai, gente, coisa linda. Você percebe as pessoas te Sim, elogiando, todo né? mundo. Dizendo Ai, que meu você Deus, é obrigado, referência. gente, Se permita obrigado. aprender, ó, vai virar o tema da live. Se permita aprender. Porque você, ao longo do caminho, você se abriu. E Sim. isso é importante. A gente entender que a gente traça um plano e vem a vida e nos coloca num Muda outro plano demais. muito Ai, melhor cara, do que o nosso, como né? foi? Para você estava na UERJ, para Sim, você ia para lá, você ia morar no Rio, né? Bonitão, Copacabana, você ia para lá. Só que a ideia é que assim, o teu caminho é outro. Então, ao passo que você está aberto a aprender, o resto vira lucro. Não é, meu amor? sim, Amor, eu quero sim. muito te agradecer. Obrigada mesmo, né? Falta Nossa, eu que 20 agradeço, tá segundinhos. todo mundo. Foi uma honra ter participado da sua história e ouvir você.
Tá? Eu que Obrigado mesmo. agradeço, de verdade. Um beijo Obrigado, e a obrigado. gente vai Obrigado, se gente, falando gente que por aí. acompanha aqui comigo, vários amigos da Obrigada também. faculdade, do cursinho. Obrigado.